Para fechar, então, pessoal, vamos falar sobre uma abordagem genérica e a cavidade ressonante. Começando com a cavidade. Então, o que a gente vai fazer aqui é colocar mais duas paredes condutoras e fechar esse guia de onda também na direção Z. Eu vou chamar, então, a condição de contorno que vai ter a mais no campo EY, ele vai ter que ser zero em Z igual a zero e Z igual a D. Eu chamei de D essa dimensão no eixo Z, que era o antigo eixo de propagação da onda. Aí eu vou ter, por exemplo, um campo 1, 0, 1. É um modo transversal elétrico, N igual a 1, M igual a 0, L igual a 1. Então eu deixo as amplitudes para lá, eu só coloquei a proporcionalidade dele, né, como que varia esse campo. Eu vou ter um seno de ômega t, eu vou ter a oscilação no tempo, e aí eu vou ter um seno de nπx sobre L, que é o que a gente tinha lá já desde do guia de onda planar, e eu vou ter um seno de Lπ vezes Z sobre D. Tá? Então eu tenho uma onda estacionária também na direção Z. Basicamente eu vou ter uma onda estacionária 3D confinada dentro dessa caixa condutora. As frequências de ressonância da cavidade vão ficar dadas por essa expressão, né? Então, ômega sobre c ao quadrado é o módulo de k ao quadrado. Vai ter um nπ sobre L ao quadrado, nπ sobre h ao quadrado e um Lp sobre D ao quadrado. Né? Então, não tem mais uma frequência de corte aqui, porque não tem propagação. Eu só vou ter as frequências permitidas dentro da cavidade. Tá certo? A mesma coisa da onda na corda que a gente fez lá na primeira aula desse módulo, só que agora é em 3 dimensões. Para guias de simetria cilíndrica, né, vamos voltar um pouquinho em guia de onda, que é mais importante aqui, eu posso ter essa seção transversal do guia cilíndrico num formato qualquer. Então a gente vai ver aqui como que a gente pode abordar esse problema se tem um formato qualquer. Por exemplo, se for um círculo ao invés de ser um quadrado. Então, as condições de contorno vão ser o seguinte: o campo paralelo tem que ser zero nos pontos da borda. Né? Se for um círculo, você pode escrever isso em coordenadas cilíndricas, falar em R igual a R, o campo paralelo a essa direção vai ter que ser zero. Okay? E o B perpendicular à parede do guia tem que ser zero. E aí eu vou ter onda propagante do tipo E é igual a 1 e 0, E elevado a IK escalar R menos ômega t, e um B é igual a B0, mesma coisa. Okay? A equação de ondas a gente tem, é o Laplaciano mais μ epsilon ômega sobre c ao quadrado, e isso aplicado, esse operador aplicado no campo elétrico ou no campo magnético tem que dar zero. E a gente tem uma separação aqui nesse operador diferencial que a gente pode fazer. O Laplaciano longitudinal, ou seja, ao longo do eixo z, ao longo do eixo de propagação, vai ser sempre o mesmo. Então eu vou falar, esse Laplaciano, eu vou colocar um Laplaciano transversal e um Laplaciano longitudinal, na direção z. Aplicando o Laplaciano longitudinal, eu vou ter um menos k paralelo ao quadrado ali, é o k de propagação. E basta eu escrever esse Laplaciano transversal de acordo com a simetria do meu problema. Okay? Então, naquele caso, se for um cilindro, mesmo se for circular, seção transversal, eu escrevo esse Laplaciano transversal em coordenadas cilíndricas para eu ter a minha equação de onda. Coordenadas cartesianas, eu vou ter uma solução, alguma coisa, né? Aquele E0, aquela amplitude, vai ser uma função de x e y, e aí eu vou ter uma onda que é mais ou menos kz menos ômega t, que é a onda propagante. Então, essa função e de x e y que as condições de contorno vão me dar. Em geral, então eu vou usar a equação de onda adaptada para a simetria do problema, mais as equações de Maxwell para achar os campos transversais e longitudinais dessa onda. E aí, em cima dessas equações, né, em cima desses campos que eu encontrei, eu aplico as condições de contorno e isso vai me dar as restrições sobre as frequências e os modos de propagação nesse guia. Se não for um condutor, se for, por exemplo, uma fibra ótica, que é um guia dielétrico, a gente só tem que ver qual que é a condição de reflexão, né, dentro do núcleo da fibra. Isso tudo aqui parece simples, mas não é tão simples assim, é trabalhoso, tá certo? Não é uma coisa difícil, né? Vocês podem pegar as ferramentas de física matemática para resolver esse Laplaciano transversal, ver como abordar condições de contorno
por exemplo, num contorno circular. Tem essas ferramentas matemáticas para você fazer, dá trabalho, mas não é tão complicado assim. O procedimento é sempre o mesmo. Separa esse Laplaciano, escreve o campo, por exemplo, um E de R θ, né, nas suas condições de contorno diferentes aí, e aí é encontrar isso daí usando as equações de onda e equação de Matos. Aplicar as condições de contorno e ver. Então, por exemplo, para coordenadas circulares, a gente vai ter umas funções diferentes, não é mais seno e cosseno, né? É a função de Bessel. Mas, enfim, o procedimento vai ser sempre o mesmo, ok? Então, isso termina o nosso módulo sobre guias de onda e a gente vai falar um pouco mais sobre reflexão, mas antes disso a gente precisa tratar do tema polarização, porque a forma como a onda vai refletir depende de como ela está polarizada. Isso é o que aguarda a gente para o resto do curso, beleza, pessoal? Então, até a próxima. Não esqueça de fazer a atividade no Moodle para contabilizar a presença. Tchau!